Análise da série O Famoso Alfaiate. Eu prometi que ia trazer aqui essa análise, né, dessa série pela visão sistêmica, né, análise psicológica. Não vou me aprofundar muito nos traços assim psicológicos dos personagens, né, das síndromes psiquiátricas e tudo mais. Por quê? Porque eu quero olhar as relações, né, e principalmente, né, as relações principais da trama, que é justamente do alfaiate, né, do famoso alfaiate, o Peyami, com o seu pai, e do amigo dele, do melhor amigo dele, que eles têm uma relação de quase irmãos, né, também esse melhor amigo dele com o pai dele, tá? Então eu vou focar aqui nessa temática, nessa central, porque na segunda temporada da série é onde vai ter todo o desenrolar de resolver os bloqueios paternos que esses dois personagens trazem com seus pais. Então aqui, ó, eu tô montando aqui com os bonequinhos, né, que eu utilizo para constelar na água, a dinâmica para vocês entenderem dos bloqueios. Então, o Peyami, que é o personagem principal, que é o famoso alfaiate, lindíssimo, maravilhoso, elegantérrimo. O Peyami, ele tem um pai. Por que eu coloquei esse pai aqui, uma figura infantil, né, menorzinho do que o Peyami? Por quê? Porque esse pai, ele teve um problema sério na infância, onde ele pegou uma doença, meningite, e por conta dessa meningite, ele teve sequelas depois que ele teve essa doença. Então o Peyami fica realmente com déficit cognitivo, né, físico, de tudo, mas então ele fica como se fosse uma criança realmente adulta, mas ele, gente, é pura emoção, puro sentimento. Esse pai é um pai lindo, que esse aqui só vai descobrir depois, tá? Primeiro tem todo um drama aqui, porque esse pai se torna um grande piano pesado por conta dessas limitações dele, né? Então a família não sabia lidar com esse assunto, ele era um excluído, tá? Então a gente vai entender isso aqui pela visão da constelação. Esse pai se torna um excluído. O tratamento que é dispensado a ele é um tratamento muito desumano. Ele fica preso em um quarto, ele fica acorrentado, ele não participa na casa, ele não senta à mesa, ele não toma decisões, ele é tratado como uma criança realmente grande, né, que precisa de alguém sempre estar com ele para estar alimentando, para estar fazendo as coisas. Ele sempre precisava de ser supervisionado. E o famoso alfaiate, né, o Peyami, ele herda esse dom do seu vovô. O vovô dele, que é o pai aqui, né, do papai Peyami, e o vovô, ele herda do vovô esse dom, esse talento. E do lado de cá, nessa outra dinâmica, nós temos o melhor amigo do Peyami com seu pai, que é um tirano. É um tirano, é aquele pai que causa todo tipo de bloqueio emocional nesse filho, que cresce e se torna um homem extremamente inseguro. É um homem que ele atua na vida e no mundo, um homem porque ele é rico, né? Principalmente ele tem dinheiro, ele tem posses, né? É um homem que não tem limites, um homem que usa as mulheres, um homem que não sabe, né, a hora de parar, não sabe também os seus limites, porque como ele não reconhece que ele tem um problema sério com esse aqui, porque esse homem aqui atua na psique desse filho de maneira muito destruidora. Então ele sempre humilhava, rebaixava, tratava com muita brutalidade, chegava a trancar o filho em um baú quando ele era pequeno, e no filme não mostra nem isso. Ele poderia até desenvolver uma claustrofobia com essa prática do pai, que o trancava ali para ele refletir, né, e depois sair dali talvez com alguma mudança. E então essa criança, essa segunda criança, que é muito amigo, inveja, né? No fundo ele tem uma grande inveja, mas também um grande amor com esse amigo. Porque o que é que ele queria no fundo? No fundo ele queria um pai, né, que o amasse, como o pai do Peyami o amava. E ele depois é que vai descobrir, porque esse pai era tão excluído que ninguém sabia, né, que ele era de fato o pai do alfaiate, né? E esse aqui, o Peyami, na verdade, olhava para o pai desse amigo, onde ele queria um pai que não tivesse limitações, um pai onde ele não precisasse ser o pai, né? Onde não tivesse essa inversão de posições, de lugares nas relações. Então, para você ver que cada um com a sua demanda, cada um com o seu piano, para a gente entender aqui esse universo dessas duas famílias que se entrelaçam na trama e onde cada um vai resolver o seu bloqueio de forma fantástica. E aí, como é que a trama se desenrola? Vai ter uma mocinha que vai entrar na jogada aqui entre
esses dois homens, tá? Onde vai formar aqui esse triângulo amoroso. E essa mocinha linda, maravilhosa, vem fazer o quê? Ela vai cuidar desse pai para tentar fugir do casamento com esse aqui, né? Isso aí vai ter pano pra manga aí, eu não vou me entrar nessa coisa não, porque é bom você assistir a série, eu não vou ficar aqui dando spoiler. Mas essa mocinha aqui, o fato dela lidar com quando ela entra aqui para cuidar desse homem que nunca teve um olhar, que nunca, né, sempre foi rejeitado, sempre foi maltratado, acorrentado, ela entra em contato para tentar salvar-se e sair desse casamento, porque os pais dela, né, tem uma trama aqui, tem uma dinâmica familiar, onde a mãe dela é irmã da mãe desse daqui, tenta fazer o casamento porque eles estão quebrados de grana, e aí já é uma outra situação, e ela não quer entrar nesse lugar para salvar a família, mas tem toda uma lealdade aí por trás. Ela vai se sentir, né, naquela obrigação de ter que fazer isso para salvar os pais. Então essa é a nossa heroína dessa série, né? Ela vem aqui, inclusive ela troca o nome, usa um outro nome, e depois é que vai ser desmascarado tudo isso. Mas o que eu quero apontar aqui é que ela, quando chega aqui para cuidar desse homem, né? E ela olha primeiro aquelas condições todas, a primeira coisa que ela faz é pedir para soltar ele das correntes, né? Então ela começa a ter um olhar para ele de amor, e ela começa a falar com ele numa linguagem, né, muito bacana, não infantilizada, mas falando de uma maneira onde ele conseguia se comunicar com ela, e esse aqui observava tudo isso, e por conta desse cuidado dela, ele começa a amar essa mulher, porque ela olhava para esse pai de maneira diferente, ou seja, ela incluía esse pai no coração dela. E isso tem uma dinâmica fortíssima, porque quando a gente olha para o pai, para a mãe do nosso parceiro, da nossa parceira, quando a gente olha, né, por exemplo, os nossos sogros, né, o sogro e a sogra, e a gente concorda com eles, os aceita da maneira como eles são, a gente tá no fundo dando um grande sim para, né, o nosso parceiro. Então ele olhava esse movimento aqui e isso começou a surgir aqui um grande amor entre ele e essa pessoa. Ele não sabia que ela era noiva do de cá, que é do melhor amigo, ó que drama, tá? Não sabia de nada disso, mas no final tudo isso aqui converge para que esse cidadão, o alfaiate, ele vem a resolver o seu bloqueio com o seu pai, porque ele fazia uma grande exclusão desse pai. Então, assim, ao longo da trama, vocês vão ver todo esse drama, tudo isso. Ela termina, a mocinha termina casando com o de cá, tá? Ele vai ter uma outra figura muito doida que vai entrar na história aqui e vai ajudá-lo a resolver essa questão aqui com esse pai. E nesse momento da resolução desse conflito com esse pai, é tão bacana, gente. Por quê? Por que é tão bacana quando acontece a resolução desse bloqueio paterno? Porque, na verdade, o alfaiate, eu vou deixar essa mocinha aqui um pouquinho mais pra cá, porque ela é só uma coadjuvante na história, mas uma coadjuvante tem papel muito importante. Ele não tem só bloqueio paterno, ele tem também um bloqueio materno, tá? Porque a sua mãe, o que aconteceu no passado? Essa mulher foi contratada pela família dele, aqui tá o vovô e a vovó, eu vou deixar aqui esse vovô e a vovó aqui, tá? Que contrataram esta mulher para cuidar deste homem aqui, desse homem infantilizado, que tinha um déficit cognitivo e comportamental, físico, né, motor. Twix, pelo amor de Deus, Twix, não vem atrapalhar aqui minha gravação, meu lindo. Vamos para lá, papai. E aí, esta menina foi contratada para cuidar deste homem. Por quê? Porque eles queriam que ele gerasse um filho, desse um neto a eles. Então, o drama do Peiane começa muito mais lá atrás, né? Por quê? Porque a vovó, quando contrata aqui essa moça vem, cuida dele, se relaciona, mas essa moça fala, eu o amava, mas não amava como eles queriam, que amasse como um homem, e ela chegou a engravidar dele, tanto é que teve o Peiame. Só que a família, né, vem de lá e a expulsa. Toma o filho para criar e ela some aqui do mapa, ela vai embora. Então esse menino, ele fica com um buraco na alma, da falta da mãe e desse pai que é, né, um pai com as limitações que ele tem. Então o Peiame carrega um piano duplamente pesado na alma, tá? Para poder resolver essas questões nele. E aí a gente vê todo o movimento que ele faz, toda a travessia de alma que ele faz para resolver esses conflitos com a sua mamãe, o seu papai, né? Na jornada a gente vê isso na série. E aí é que entra a cena, eu vou logo para a cena assim, principal, porque o que vai acontecer com o Peiame? Ele é um estilista, a série começa ele lançando uma grande coleção de moda, eu amei essa série por isso, né, porque eu sou fashionista, eu amei. Então assim, ele lança uma coleção belíssima, mas ele
na próxima temporada, que ele tem que lançar, porque ele trabalha em parceria com esse amigão aqui, né, que tem uma indústria lá e lança as coleções, ele vai ter um bloqueio criativo. E esse bloqueio se dá justamente porque não dá mais, você vai ter que resolver aqui essa questão, meu lindo, porque se você não resolver, não vai fluir águas vivas de dentro de você, não vai fluir criatividade, não vai fluir nada dentro de você para você prosseguir na vida, né? Dando continuidade, fazendo mais vida, porque tem um grande buraco, um grande vazio na alma desse homem, tanto com a mãe quanto com o pai dele. Isso era um problema para ele, ele fugia de entrar em contato com essa dor. E aí o Peyami, ele vai no fundo do poço, ele vai pro fundo do poço, ele vai lá para aquele lugar, né, bem escuro. E quanto mais a gente desce, quanto mais a gente vai pro fundo do poço, quanto mais a gente vai pra nossa escuridão, né, é igual a montanha-russa, ou na descida, quanto mais a gente desce, né, a subida vai ser maior, vai ser, né, muito mais forte, muito mais poderosa. Então, quanto mais sombra, mais luz vai refletir depois quando a gente encara as nossas sombras. E aí o Peyami, ele faz esse movimento. E a cena que eu achei, assim, extraordinária, tá? É a cena onde ele vem com essa mocinha aqui, que é muito louquinha, ela é maravilhosa, mas ela faz um papel aqui de um suporte fantástico. Ela entende que ele ama a outra, né? E ela pega ele e o convida, né? É como se fosse um movimento assim, olha, você precisa renascer, você precisa nascer de novo de toda essa história, de todo esse drama. Será que você está pronto para isso? E a cena emblemática é os dois vindo assim naquele carrão lindo e ele ultrapassa, né? Ele passa da pista, da estrada e ele cai. O carro cai nas águas. E essas águas têm uma simbologia, né? Que é o nosso emocional. Então, é uma cena lindíssima, belíssima, que óbvio, quando eu li aí muitas críticas falando que essa série é uma série machista, é uma série que cultua, né, suicídio, não sei o que, um monte de coisa. Não é nada disso no mais profundo. Quando eles caem na água, ela logo emerge e fica dando risada lá, boiando na água. E ele fica embaixo dessas águas. E no momento que o Peyami está embaixo dessas águas profundas, ele começa a passar um filme na cabeça dele. E ele começa a lembrar desse pai, ele começa a lembrar do avô, de como ele aprendeu o ofício, né? E tem cenas lindas, gente, inclusive da própria dança turca, que é uma dança fantástica de movimentos, onde ele também vai fazer esse movimento para se reconectar com a sua origem. Essa dança, inclusive, que o Peyami faz, é uma dança-meditação que é feita exclusivamente por homens lá na Turquia, chama Sema, né? Uma dança belíssima que é acompanhada por tambores e flautas, e o avô dele, ó, o vovô dele tocava muita flauta, então ele se conectou, começou a se conectar com esse avô para tentar entender todo esse drama, porque ele foi gerado nessas águas, ele foi gerado com esse pai, sim, né? Com essas limitações, foi o preço que custou para a vida desse homem, para ele existir, custou tudo isso, né? Todas essas exclusões também, todas essas dores, todo esse movimento aqui dessa mãe sendo colocada para fora, né? Foi tomada esse filho dela, porque a avó pega esse menino aqui para criar com esse avô, porque ele queria um neto a qualquer custo, né? Sem saber o quanto isso ia impactar a vida desse homem aqui no futuro, né? Então, quando ele tá lá submerso embaixo das águas, né? Passando por todo esse pensamento, passando por todo esse turbilhão de emoções, de toda a sua história, de sua vida, passando nela. Essa cena é belíssima. E dentro dessas águas é como se ele estivesse ali, novamente, naquele líquido amniótico, né? Que ele, né, nessa simbiose com a mãe dele, que ele sente também uma falta tremenda. E aí, de repente, ele tá ali quase desistindo da vida. É uma cena tão bonita, tão bonita. E ele começa a se conectar com esse avô, e esse avô falando para ele, né? Para ele voltar, para ele fazer o caminho de volta. Olha isso, que é você voltar para dentro de você, né? E o avô fala, faça o caminho de volta, faça o caminho de volta. E aí ele emerge, volta, né, para cima, encontra aqui a bacaninha muito alegre, e aí ela fala, pergunta a ele, né, como é que tinha sido para ele, se ele gostou e se ele tinha renascido, né? Se ele estava preparado para renascer de novo. E ele, nossa, agora eu tô, porque ele compreendeu, assim, no mais profundo dele, é como se fosse um processo, uma jornada que ele fez ali. Uma jornada que ele fez na série, né? Não mostra ele buscando ajuda, um suporte terapêutico. Era um homem que estava cheio de demandas, cheio de problemas, já afetando seu trabalho, afetando suas relações amorosas, afetando sua relação de amizade, afetando a sua relação familiar. Então ele tinha muita demanda que na série não coube esse lugar, né? De entrar em uma terapia
Mas isso assim, a gente faz muito aqui em terapia, né? E com a constelação familiar, para a gente ver justamente como é que está essa dinâmica da relação entre você, pai e mãe, que é a nossa base na vida. Então o Peyami, ele faz toda essa restauração, né? Ele tinha uma cisão dentro dele, na alma, ele faz toda essa restauração. E aí, quando ele volta desse acidente, ele está resolvendo um monte de coisa na vida dele. É tão bacana que a primeira coisa que ele faz, e ele volta desse acidente, né, dessa noite, com uma roupa assim, toda caque, bege, que não tem nada a ver com ele, porque ele é um homem elegantíssimo, super chique, arrumado, ele tá com a roupa toda super. Que até meu marido assistindo a série comigo chamou a atenção dele, ele falou, por que ele tá com essa mesma roupa há 3 dias? Ele não tira essa roupa. E até nisso tem uma simbologia, né? Ou seja, as roupas, né, velhas ali, gastas, ele fazendo aquela travessia, como se ele estivesse atravessando o deserto dele da alma, e aquela roupa cor de caque, uma roupa toda que tá suja, e ele todo desconfigurado. Então ele vai lá, primeiro resolver uma treta lá na empresa do amigo, que era o pai que chefiava, e o amigo era louco para ser, né, o mandão ali, mas o pai nunca passava a vara para ele, nunca passava o bastão para ele fazer isso, o pai sempre desfazendo desse filho. E o PM vai lá e disse, não vou assinar nada, eles queriam vender as cotas, né, dele, aí já entra esse lado empresarial, e ele fala, não, eu ainda vou entregar uma coleção, e aí ele parte para trabalhar, cheio de energia, cheio de gás, porque ele começa a restaurar essa relação com o pai em casa, e a primeira coisa que ele faz no dia seguinte, ele chega todo lindo, arrumado, belíssimo, no quarto do pai, e chama o pai para ir à mesa. E aí, quando ele convida o pai para ir à mesa para tomar o café da manhã, é como se ele começa. Olha que coisa linda, eu chego e me arrepio, porque foi muito linda essa série. Ele começa a dar o lugar desse pai, de fato, né, de direito de fato. Então ele vem com o pai, senta à mesa, os empregados da casa se assustam e olham para aquilo e ele fala, não, a partir de hoje ele vai tomar café da manhã na mesa, porque essa casa é dele, ele que é o dono, tudo é. E o pai, coitado, olha para ele assim tão amorosamente, uma coisa linda. É uma relação linda, belíssima isso aqui. Quando é feita essa restauração, vocês vão se emocionar, assistam. E aí, o Peyami, óbvio, é só luz, né? Depois de toda a treva, vem ele lindo, ele faz uma coleção belíssima. E aí ele lança essa coleção no dia do aniversário do pai. Por isso que ele estava com pressa, inclusive, de fazer tudo. E ele conseguiu fazer. E nesse dia ele leva esse pai para esse desfile. O pai todo arrumado num smoke lindíssimo. E lá ele anuncia. E lá nesse desfile ele tem uma surpresa para esse pai, porque esse pai passou a vida inteira esperando pela mãe do Peyami voltar, né? Que ela tinha ido embora. Então o Peyami, na verdade, também veio resolver uma questão aqui com essa mãe, porque quem é que ajuda ele a encontrar essa mãe? O amor da vida dele, né? Ela sacou toda a situação e consegue identificar essa daqui e faz esse vínculo. E ele, no primeiro momento, tem um super embate com ela, porque ele não consegue entender por que ela o abandonou. Mas depois ele consegue restaurar isso dentro dele, né? E aí, ele, nesse desfile, faz com que o papai reencontre aqui, ó, essa mamãe, que ele sempre esperou a volta dela também, sempre esperou, né? Sempre aguardou pela volta, que ele tinha um amor também por ela, né? E aí lá ele anuncia a todos que ele é o pai, faz todo esse movimento de inclusão e restaura tudo isso dentro dele, né? E o nosso vilãozinho com seu papai, aquele que ficava trancado lá no baú, óbvio que ele vai enfrentar esse pai, finalmente, né? Ele vai sair dessa codependência aqui emocional, dessa insegurança, e ele enfrenta esse pai de maneira brilhante, porque ele não ofende esse pai, ele não vai pra cima desse pai. Ele pega aquele símbolo que era o baú, né? E aí ele destrói o baú um belo dia, porque ele acorda, né? De tanto desaforo, e o próprio Peyami fazendo o processo dele também impactou esse amigo. Então ele vai, pega aquele baú, destrói aquele baú com muitas machadadas, ele pega toda aquela raiva que ele tinha desse pai e descarrega ali, porque a raiva é o embrulho da dor, gente. Ele se sentia altamente rejeitado, né? Por esse pai, altamente humilhado. Então ele destrói aquele baú, queima aquele baú, e naquele momento ali a gente percebe a travessia desse homem, a transição desse homem para virar um homem realmente, né, de verdade, e deixar ele ser um menino, né? E esses dois amigos aqui ficam mais fortes do que nunca, né, no final dessa segunda temporada.
E aí agora vocês entendem por que eu escolhi essa série para trazer aqui nessa análise, né, do bloqueio paterno. São 2 bloqueios paternos aqui distintos, diferentes, mas com atuações muito profundas nas almas desses homens. Então a segunda temporada, ela termina assim no ápice, né? E vai vir, tá anunciando já a terceira temporada, e parece que na terceira temporada vai haver aqui uma grande disputa por essa mulher, né? A gente não sabe aqui, tomara que a série não se perca, né? Mas vai ter muitos dramas ainda, muitas situações aqui, porque, né? Como é que vai ficar essa dinâmica depois que esses homens tomaram a força dos seus pais? Como será que vai ficar isso? Porque quando a gente toma a força deles, meu bem, a gente vai pra vida, a gente enfrenta o mundo, a gente não tem medo do novo, a gente não tem medo de ganhar dinheiro, a gente não tem medo de crescer, a gente não tem medo de prosperar, a gente não tem medo de nada quando a gente toma o nosso papai no coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês.